Tá começando a primeira edição do Tudo Junto. Seja muito bem-vindo. Eu estou gravando esse podcast em vídeo também. Vou colocar no YouTube, no youtube.com/tem tudo junto. E eu espero que vocês curtam. Diante desse cenário de quarentena, eu estava procurando coisas para me ocupar e acabei pondo em prática algo que eu já tinha muita vontade de fazer, mas ainda não tinha coragem, não tinha criado coragem, que era fazer um podcast. Então isso é tudo muito novo para mim, apesar de eu já ter feito vídeos há algum tempo, fazer muito no Instagram para interagir com os amigos e tal, mas assim, podcast é algo muito novo para mim. Então desde já eu peço desculpas em qualquer problema no som que possa ter, ou enfim, na abordagem dos assuntos, mas assim, eu gostaria muito de que você que está ouvindo ou assistindo, enfim, me dê um feedback sobre o que você achou desse conteúdo, o que pode melhorar, o que está legal, o que é dispensável, enfim, eu quero levando isso adiante, né? Caso acabe acontecendo, eu quero melhorar cada vez mais e para isso o retorno de vocês sobre o que vocês acharam é muito importante, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, tenho 30 anos, sou jornalista de formação e devido ao cenário caótico aí de crise, né, acabei me adaptando, me tornando autônomo, sendo massagista delivery, né? Eu vou até as casas das pessoas, dos clientes, para fazer massagem relaxante. Mas isso não tem muita relevância aqui. O que eu quero que vocês saibam, o que é realmente importante, é que o Tudo Junto é um podcast onde eu vou falar sobre tudo ao mesmo tempo. Como o nome diz, o nome é um bom resumo. Eu quero falar sobre coisas relevantes, coisas irrelevantes, coisas do meu dia a dia que possam ser interessantes para compartilhar aqui e coisas do cotidiano de vocês também. Por isso eu prezo tanto pela interação. Gostaria muito que vocês me deem retornos, seja pelos comentários, seja pelas minhas redes sociais. Meu Instagram é @rangelvitor e meu Twitter @vitorrangel8. Tá? Eu gostaria muito que vocês me mandassem mensagens, coisas que eu possa ler e compartilhar aqui, para a gente trocar uma ideia mesmo, falar sobre os nossos dilemas diários, que agora tem até se potencializado nesse período, né? Mas enfim, eu prezo muito por essa interação, eu acho que isso vai ser muito importante e quem sabe mais para frente a gente contar com a participação de outras pessoas também aqui nesse bate-papo, tá bom? Vamos nos ajudar nesse período complicado e dando tudo certo, além desse período complicado aí a gente continua, tá bom? Então a gente vai começar esse podcast por um quadro que é um quadro que eu já decidi que vai ser fixo aqui nesse programa, porque eu tenho certeza que o desfecho desse problema vai demorar muito para chegar. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse quadro que vai sempre abrir o nosso programa, que é o quadro Roda a Vinheta. Qual é o status do meu auxílio emergencial? E abrindo aqui o site auxilio.caixa.gov.br, que é um dos sites mais acessados aí pelos brasileiros nas últimas semanas, podemos ver que a minha situação está em análise ainda, né? Na verdade, contestação em análise porque, misteriosamente, eu não sei como, a Caixa informou que eu tenho um emprego de carteira assinada e por isso tinha sido negado, né? Então eu fiz a minha contestação porque eu não trabalho de carteira assinada desde julho do ano passado. Então ou eu ganho esse auxílio ou eu preciso cobrar da empresa que não me demitiu no papel aí todos esses meses de atraso. Mas enfim, vocês vão acompanhar aí a minha saga em busca do meu tão merecido por direito auxílio emergencial. Mudando de assunto, entrando aí nos assuntos do meu cotidiano, né? Essa semana eu
eu tentei assistir a live do Dilcinho, porque não consegui, cara, não consegui, apesar de ser um cara que eu gosto muito, não tenho nada contra. Inclusive foi um dos últimos shows que eu fui antes desse período de isolamento que a gente está vivendo, mas não consegui assistir a live, porque o cara já começou mal, começou errando letra, esquecendo letra de música, e ainda botou a culpa no esquecimento no período que ele tá sem cantar, sendo que ele ficou 2 semanas a mais sem cantar porque resolveu adiar a live dele, já que ele não queria concorrer com o Sandy Júnior. Enfim, fica todo o meu repúdio aqui à live do Dilcinho, que foi uma porcaria, pelo menos ao meu ver, mas não tenho nada contra ele, repetindo, só uma observação, até porque eu não coloquei esse comentário sobre a live dele só pra falar sobre a live dele. O Dilcinho é um cara que tem uma música com um dos versos mais repugnantes da história da arte musical. Você que tem o mínimo de noção sabe de que verso eu tô falando. É o verso que diz que se existe sentimento não é adultério. Quem foi o filho de uma puta que disse que se existe sentimento não é adultério? Muito pelo contrário, se existe sentimento é mais um motivo para você terminar o seu relacionamento de merda, seja um casamento, seja um namoro, e ficar com a pessoa com a qual você tem sentimento de verdade. Então, se existe sentimento, não é adultério, no seu cu, Dilcinho. E no compositor dessa música, que eu não sei se é você, mas se for, fica vai tomar no cu duplo. Aí, porque esse verso é repugnante, então todo o meu desprezo aí a este verso da música popular brasileira. E aí, depois desse momento cuspindo marimbondos, eu queria falar sobre um filme que eu assisti essa semana, que foi o Detona Ralph 2, né? Ou Wi-Fi Ralph Quebrando a Internet, se eu não me engano o nome do filme é esse. Cara, não tem muito o que falar, é só, tipo, indicar que vocês assistam. Eu devo ter sido o último nerd a assistir esse filme, mas se você ainda não assistiu, cara, veja, porque é muito maneiro, tipo, aquelas referências nerds de jogos antigos não tá tão presente quanto no primeiro filme, né, porque eu acho que já foi abordada da maneira que deveria, mas ainda assim tem vários elementos legais, e assim, quando eles vão pro mundo da internet, cara, você fica assim, meu Deus, mano, como é que a pessoa consegue ser genial ao ponto dela transformar uma visita no YouTube numa cena dessa, um leilão no eBay com esse tipo de visão. Cara, é muito genial. Fora o relacionamento aí entre o Ralph e a Vanellope, né? Porque, cara, é muito legal, porque normalmente esses desenhos é uma historiazinha de amor, né? Tem até a cena da Vanellope com as princesas, que elas fazem a abordagem pra saber se ela é uma princesa ou não. Mas enfim, eu acho legal porque é uma história sobre amizade, sobre respeito, sobre como os amigos precisam se respeitar e se relacionar. Enfim, é bonito também o filme. Além de ser divertido, é muito bonito também a mensagem que ele deixa. Então, você que ainda não assistiu, assista, porque é muito bom, tá? É Wi-Fi Ralph Quebrando a Internet. Se eu estiver falando errado, me desculpe. E aí, depois desse momento esquenta coração, eu gostaria de voltar a fazer ofensas aqui, a proferir ofensas, porque eu queria saber quem foi o infeliz responsável pela escolha de novelas que seriam reprisadas pela Globo nesse período de quarentena. Porque foram escolhas tão ruins, mas tão ruins. Assim, contra a novela das 7 eu não tenho nada, sabe? Eu assisti quando passou a primeira vez e até gostei, acompanhei. Das 6 pra mim tanto faz. Pra mim qualquer novela das 6 é ruim, eu não gosto de assistir novela das 6. Mas cara, era a oportunidade perfeita, porque o que acontece? O Vale a Pena Ver de Novo, ele não reprisa temporadas de Malhação. E aí, a Malhação resolveu reprisar uma parada muito recente, sabe? E perdeu a oportunidade de fazer aquela temporada maravilhosa de 2004, 2005, sabe? Aquela temporada que contou com Cabeção no auge, namorando o Miyuki, né? Aquela temporada que tinha um gigabyte a todo vapor, vários pré-adolescentes que só tomavam suco,
sabe? A Vagabanda, eu devia ter começado falando da Vagabanda, né? Porque, porra, coisa mais icônica que essa temporada da Malhação não tem. A Vagabanda, cara. Mano, vocês tiveram a oportunidade de reprisar a temporada da Vagabanda e vocês trocaram, mano. Vocês dispensaram isso, cara. Tinha a República lá com o Cabeção, o Mau Mau, né? O Cauã Raymond. Tinha o Rafa, o Ícaro Silva, que era muito engraçado. Cara, meu irmão, o José Loreto também, que parecia um retardado mental lá, que era amigo do Cabeção também. Professor Pasquale. Enfim, muitas coisas boas nessa temporada de Malhação que, porra, marcaram época. E resolve me reprisar uma temporada recente de Malhação que as pessoas nem esqueceram ainda como é que foi. Todo mundo sabe, parece eu assistindo a Patroa e as Crianças. Galera que acompanhou e tá vendo de novo sabe o que vai acontecer em cada capítulo. Não tem o menor sentido isso. Perderam a oportunidade maravilhosa. E aí, a gente vai piorar a situação porque decidiram reprisar Fina Estampa. Essa novela desgraçada. Essa novela ruim. Mas essa novela é ruim. Ela é ruim num ponto que você assiste 3 cenas e você fica assim, meu Deus, eu tô vendo uma novela ou eu tô vendo Sai de Baixo? Porque são tantos personagens caricatos, são tantos diálogos assim. Cara, é muito ruim essa novela. Essa novela é péssima. Péssima. Eu não tenho um adjetivo para definir Fina Estampa. Mas assim, eu acho que Fina Estampa, para você ver o quão ela é ruim, ela se resume na sequência de cenas que eu assisti recentemente, quando a Pereirão lá perdia o bilhete premiado da Mega Sena e ia pra rua gritar que perdeu a porra do bilhete. Quem ganha na Mega Sena e vai pra rua gritar que perdeu o bilhete? Você quer sofrer uma invasão na sua casa ou sua retardada? Não tem o menor sentido, mano. Eu tô mais puto do que o verso do Dilcinho. Vocês conseguiram me deixar mais puto do que a decisão por não reprisar a Malhação da Vagabanda. Essa daqui foi a pior de todas. O que vocês podiam ter feito? Reprisar a Avenida Brasil. Reprisa a Avenida Brasil. Ah, Vitor, pô, na hora que começou Fina Estampa, a Avenida Brasil ainda tava passando na sessão da tarde, ó. Tava passando, não vale a pena ver de novo à tarde. Meu irmão, você acha que alguém ia ligar? Vocês acham que alguém ia ligar de assistir a Avenida Brasil 3 horas da tarde e ver de novo 9 horas da noite? Eu acho que não. Eu falo por mim. Mas tenho certeza que muitos de vocês concordam. E olha que vocês nem são ouvintes assíduos do podcast, porque essa é a primeira edição. Eu não tenho como ter um contato assim telepático com vocês já de relacionamento que eu vá saber o que se passa na cabeça de vocês, para vocês me acompanharem. Todo mundo que tá chegando aqui é gente nova, mas eu tenho certeza que preferia assistir a Avenida Brasil 2 vezes no dia do que ver a Avenida Brasil uma vez e depois Fina Estampa, sabe? É muito triste essa decisão. Fina Estampa mexeu comigo, eu tô bem chateado com a Globo. Bem chateado. E aí, terminado isso, a gente troca de assunto e vai para um outro quadro fixo aqui do nosso podcast, que é um quadro que ele é tão irrelevante que ele nem tem vinheta. É o quadro que eu batizei de assunto irrelevante de hoje. Não tem vinheta porque é sobre assuntos merdas. E o assunto merda dessa semana é a treta entre Fly e Neymar, né? Porque, pra quem não sabe, caso você viva em Marte, a Fly falou em alguma entrevista aí que deu uns pega no Neymar. E o Neymar fez pouco caso. Tipo, nada a ver. Aquela risadinha do Neymar quando ele tá na entrevista. Nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Meio que desdenhando da Fly, né? E aí, diante da reação da Fly, diante da reação do Neymar, perdão, a Fly falou assim, não, eu não tô entendendo isso aí, porque era pra eu ter vergonha de assumir que peguei o Neymar, não o contrário. Que
Porra, quem é Neymar perto de Flyslane? Não é verdade? Mas assim, não tô falando de sacanagem pra desmerecer a Flyslane, não. Gosto muito da Flyslane. E acho o Neymar um bosta. Como pessoa, obviamente. Mas eu achei engraçado a abordagem porque ela acabou rendendo uma montagem que fizeram pra dizer que a Fly estava certa, que a Fly não estava mentindo, que o Neymar estava. E aí fizeram uma montagem com um print de conversa entre a Fly e a Bruna Marquezine, onde a Fly diz: "Oi, Bru, como você aguentou aquele tão pequeno, minha irmã? Coragem." Ao que a Bruna Marquezine responde: "KKKKKK." E a Fly responde: "Sim, né?" E aí a Bruna teve que vir ao Twitter, diante desse print que estava sendo muito retweetado, dizer que era um print fake. Mas, assim, enfim, é um assunto irrelevante, mas eu achei necessário abordar porque o Neymar é um merda e é sempre bom lembrar disso. Aí, dito isso, vamos falar de games. Um game específico que estreou hoje. Hoje eu tô gravando o programa, é dia 5 de maio. O beta fechado, a versão beta fechada do FPS mais novo do pedaço, que já é febre entre os gamers de internet, né? Valorant, não sei se pronunciei certo ou errado, mas enfim. É um novo jogo de FPS com personagens diferentes, que têm habilidades especiais, e para ter acesso a essa versão beta, né, que é uma versão ainda não oficial, que está sofrendo últimos ajustes aí para ser lançado oficialmente, você precisava assistir streams na Twitch, que é um site de streams de jogos. Você deveria assistir pessoas jogando esse jogo para poder conseguir uma chave de acesso para ter a oportunidade de jogar esse beta fechado. Eu já consegui a minha, deixei as streams abertas aí durante a madrugada. 10 de manhã fui agraciado com esta chave de acesso e já estou começando a conhecer o jogo aí. Acho que não vou me dar muito bem nele, porque eu sou acostumado a Counter-Strike, e Counter-Strike é o mais humano possível, né? Apesar de você levar às vezes 3, 4, 5 tiros e não morrer, ele é mais humano, mais real, no sentido de que é só você, sua arma, seu colete, seu capacete e acabou. Só que esses bonecos têm habilidades diferentes, né? Cada personagem que você escolhe antes do jogo criam muros, cortinas de fumaça, flechas que atravessam paredes. Enfim, é um jogo de FPS com uma pegada um pouco mais fantasiosa, assim. Mas enfim, você que está ouvindo, gostaria da sua opinião sobre Valorant. Não sei se você já jogou, se já assistiu, o que vocês acham deste novo game que tem tudo para ser um dos games mais jogados do mundo, porque é da mesma produtora de League of Legends, que é atualmente o jogo mais jogado no mundo. E enfim, não tem muita graça para fazer, é só para falar sobre o jogo mesmo e querer saber o que vocês acham. E se vocês tiverem já a chave de acesso aí, me adiciona lá, entre em contato comigo nas minhas redes sociais e vamos trocar uma ideia e vamos jogar junto. É isso, tá? Agora chegamos no quadro importante desse podcast, que é um quadro fixo aqui também, o qual eu tenho certeza que ele nunca vai ficar sem assunto para ser abordado. Nunca, nunca, nunca. Porque não existe um dia que não aconteça algo para servir de assunto, de tema deste quadro, tá? É o quadro que eu fico puto também. Vocês já devem ter percebido que Vitor Puto faz parte desse podcast. Mas nesse quadro aqui eu fico puto mais do que vendo Fina Estampa, mais do que vendo uma reprise de Malhação que não seja da Vagabanda, tá? Solta a vinheta, por favor. Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? Até respirar profundo aqui, porque eu tenho certeza que vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Eu não preciso explicar, porque é muito óbvio que não existe outra pessoa que possa alimentar todo dia
esse tipo de quadro que não seja o infeliz que se diz presidente desse país, né? Inclusive, se você veio ouvir meu podcast e você gosta e defende este merda, eu peço que você se retire, tá? Pode dar todo o seu hate aí, mas você tá no lugar errado, meu irmão, pode sair, tá? Então vamos dar um resumo aí do que tem acontecido aqui. Porque o que acontece? Nesses últimos dias aí o Sérgio Moro prestou o depoimento dele, né? E ele pediu que a Polícia Federal divulgasse esse depoimento, né? E aí nesse depoimento ele frisou que o Bolsonaro disse para ele que queria somente a Polícia Federal do Rio sob a supervisão dele, né? Sob o conhecimento dele de tudo que acontecia lá. E aí, depois disso, ele veio a público, o Bozo, e falou que não tinha essa história. Não tinha essa história. Mandou o repórter calar a boca, ficou puto lá, falou que era uma invenção da imprensa, era um ataque que ele estava sofrendo porque rolou uma mudança no comando da Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio, e ele disse que não é interferência dele. Inclusive nesse hate dele, nesse desbravamento dele, ele disse que não tem, nem ele nem nenhum filho dele está sendo investigado pela polícia. Ora, né? É óbvio que não tem nenhum filho dele sendo investigado, porque sem quebrar o sigilo que tinham sido orientados a quebrar, a Polícia Federal pediu para o Ministério Público arquivar o inquérito da denúncia contra o Flávio sobre aquela questão lá dos funcionários fantasmas, né, e dos que recebiam e repassavam parte da grana para ele, em coisas relacionadas às últimas eleições também. Enfim, é óbvio que ele não está sendo investigado, porque a Polícia Federal do Rio obviamente não quer investigar o cara. Não deixou de mentir? Não deixou, mas o cara não está sendo investigado por interferência dele, né? Enfim, o governo já orientou as pessoas que o Moro citou no depoimento dele a não falar nada para a imprensa sobre as declarações do Moro, né? Porque ele mencionou 3 pessoas durante o depoimento e essas pessoas foram orientadas pelo governo a não falar com a imprensa sobre estas citações do Moro, né? Mas eu gostaria de deixar claro uma notícia maravilhosa que saiu no Correio Brasiliense, que é um relato do ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Luiz Roberto Barroso, questionando aí a idoneidade de Bolsonaro nesse episódio em que ele está sendo solicitado a mostrar os exames dele de que teria dado negativo para a Covid-19. Ele está se negando a mostrar porque ele acha que vai ser uma humilhação, vai ser uma coisa muito... Ai meu Deus, eu vou estar me expondo demais mostrando esses exames. O cara que levantava a blusa em todo programa que ele ia para mostrar a bolsa de cocô. Ele levantava a blusa para mostrar a bolsa de cocô, mas mostrar o resultado do exame para ele, nossa, é uma coisa assim que vai expor de uma forma nunca vista na história desse país. Enfim, o Luiz Roberto Barroso disse que se ele não mostrar os exames, ele fica sujeito a impeachment, porque ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade na questão da saúde do país, porque sendo comprovado que ele estava infectado, todas as participações dele em manifestações e toda a imprudência dele no comportamento a respeito de possíveis contaminações é uma irresponsabilidade que justificaria um impeachment, né? E aí, vindo para o Rio, a gente está com o lance do Witzel dizendo que
as pessoas flagradas em aglomerações vão ser levadas para delegacias e vão ser autuadas, né? E tá rolando aí uma orientação do Ministério Público para que o governo do Rio estude a possibilidade de fazer o lockdown, que é fechar tudo, né? Acho que não sei se só abre mercado e obviamente hospitais, né? Mas eu acho que o lockdown eu não li muito a fundo, mas eu sei que o lockdown é o estado máximo de isolamento social previsto. Então, galera do Rio aí, fica de olho porque podemos ter novidades nos próximos dias, tá? Eu sei que começou de uma maneira leve e descontraída esse podcast e tá terminando talvez de uma maneira mais pesada, mas assim, eu quero muito falar mal desse filho da puta em todo o meu podcast. E se for pra terminar de uma maneira pesada, que seja, sabe? Eu até aceito sugestões de talvez colocar esse quadro no início do programa ou no meio, o que vocês acham, que a gente termina de uma forma mais descontraída abordando outros assuntos, mas, enfim, como eu disse, críticas construtivas sempre muito bem-vindas. De uma maneira, assim, um pouco mais leve, né? Ok, é uma notícia ruim também, mas eu também não queria encerrar totalmente o podcast falando desses crápulas que estão no nosso poder, até porque talvez isso tenha sido até uma das motivações do que aconteceu com o ator Flávio Migliaccio, né? Que, ao que tudo indica, se suicidou na última segunda-feira, dia 4. Mas eu queria encerrar fazendo uma breve homenagem, enfim, porque toda a comoção que a gente viu parecia ser um cara muito querido no meio. E assim, não sei se vocês leram a carta que ele escreveu, é até ruim a gente ficar nesse lance de ficar compartilhando a carta, porque muita gente fala, entendidos do assunto, né, falam que não é legal ficar compartilhando esse tipo de conteúdo, porque acaba motivando pessoas que já são depressivas a fazer o mesmo, mas enfim, eu acabei tendo acesso a essa carta aí. Assim, é complicado, né, cara? Uma pessoa que, ao que tudo indica, era muito querida pela quantidade de homenagens que renderam pra ele aí nos últimos dias. Parecia ser um cara muito querido no meio onde ele trabalhava. E é foda o que esse período tá fazendo com a gente, né, cara? Então acho que fica uma mensagem aí da gente cuidar quem tá próximo, perceber cada detalhe, cada sinal, que às vezes ele é um cara que tava dando sinais de que poderia fazer o que fez, né? E talvez não tenham se ligado. Então vamos cuidar aí, sobretudo dos idosos, sabe? Porque eu tenho certeza que está sendo muito difícil pra gente que é jovem, mas para eles está mais complicado ainda. Então vamos prestar atenção, ficar bem atento, bem atencioso a esses detalhes e dar todo o suporte que eles precisam, porque a gente precisa sair junto dessa e sair forte, porque vai ser uma parada completamente diferente quando isso tudo acabar, sabe? A gente não vai voltar à vida normal que a gente tinha antes. Vai ser uma parada diferente e eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essa coisa do pessoal de uma forma diferente, sabe? E é isso. Gente, eu vou encerrar aqui essa primeira edição do Tudo Junto. Eu acho que eu consegui passar nesse programa como vai ser essa abordagem minha. É realmente falando sobre tudo, sobre coisa séria, sobre coisa irrelevante, sobre coisa que vai fazer vocês rirem, vai fazer vocês pensarem, vai fazer vocês ficarem putas. Mas eu queria muito o feedback de vocês, gente, é muito importante pra mim. Eu vou mandar isso pros meus amigos, que eu espero realmente um retorno sincero pra saber o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, o que eu posso descartar, o que tá legal eu tenho que manter. E você que tá ouvindo esse podcast, você que tá assistindo esse vídeo,
se você puder me dar um retorno, seja pelo próprio YouTube, seja pelas minhas redes sociais, repetindo, Instagram, @rangelvitor, Twitter, @vitorrangel8, tá? Eu quero muito lapidar esse podcast, sabe? É uma ideia que surgiu do nada. Eu tô há muito tempo mesmo matutando, com vontade de fazer isso. E aí teve um dia que eu tava ouvindo o Spotify na minha TV e entrou uma propaganda de uma plataforma que facilita a gravação de podcast. Eu pensei, cara, é agora. Tem que ser agora, e criei coragem e tô aqui dando a cara a tapa. Não sei se você ouvir e vai achar uma merda. Se você achar uma merda, me fala também, cara. O que eu peço é sinceridade, tá? Para que eu possa ver como é que vai rolar daqui pra frente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo o retorno de vocês. E vamos conversar, gente. Vamos conversar, porque isso é terapêutico para todo mundo. Tenho certeza que desabafos e dilemas diários são sempre bons a gente soltar para que a gente possa levar a vida adiante. E nesse momento é mais importante ainda, tá? Se você tiver já alguma coisa para me mandar pro próximo podcast, algum dilema seu diário, alguma coisa, alguma pergunta que você acha legal eu responder aqui, que vai ser divertido você ouvir, pode me mandar por mensagem de áudio ou de texto, que a gente vai desenvolvendo o tudo junto para ele se tornar uma coisa cada vez mais interessante para vocês, ok? Fiquem com Deus, lavem as mãos, fiquem em casa. Até a próxima.